Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São João Capistrano, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 116 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Capítulo 15. Catarina pede explicações sobre os degraus da ponte. Então aquela serva, inflamada de desejo santo, refletia sobre a imperfeição pessoal e alheia. Sofria pelo que escutara de outros e vira pessoalmente sobre a cegueira humana. De um lado, via a bondade divina, que nada pusera no mundo como impedimento à santificação dos homens, qualquer que fosse o estado de vida. As criaturas até favorecem e provam as virtudes. De outro lado, via tantos a rodar pelo rio do pecado, cheios de egoísmo e falso amor. Sem se converterem, iam para a eterna condenação. Dos pecadores que começavam a deixar o rio do pecado, muitos voltavam atrás, levados pelas razões que Deus Pai bondosamente lhe explicara. Sentia-se amargurada, fixou o pensamento da fé em Deus e lhe disse: ó amor sem preço, como é grande a ilusão dos homens! Se fosse do teu agrado, eu ficaria contente de que me falasses com mais detalhes sobre os 3 degraus do corpo do teu filho, sobre o que devem fazer os pecadores para sair de uma vez do pélago e se conservarem no caminho da verdade. Enfim, sobre quais são os homens que sobem pela escada do corpo de teu filho. Capítulo 16. Deus Pai fala sobre a função das faculdades na vida espiritual. Item 16.1. As faculdades como degraus comuns. Então Deus Pai, cheio de bondade, olhou para o desejo santo e a sede daquela serva e lhe disse. Aqui tem, na palavra sede, tem uma nota dizendo o seguinte: o original fala de fome. Em vernáculo, preferimos falar de sede, de Deus e das almas. Filha querida, não desprezo os santos desejos dos homens. Gosto até de realizá-los. Vou mostrar e explicar quanto podes. Queres que eu te fale detalhadamente sobre os 3 degraus e diga-te como hão de agir os pecadores para abandonar o rio do pecado e atingir a ponte? Já me ocupei desse assunto antes, quando falei da ilusão e cegueira dos maus. Itens 14.8 e seguintes. Esses mártires, entre aspas, do demônio, que vivem na certeza do inferno. Mostrei que recompensa recebem por suas más ações, item 14.5, e fiz ver como deveriam comportar-se, item 14.14. Todavia, para atender a teu pedido,
vou dar maiores explicações. Já sabes que todos os males procedem do egoísmo. Item 2.7. É ele que obscurece a razão, na qual se encontra a iluminação da fé. Quem perde uma dessas duas luzes, perde ambas. Quais são as duas luzes? A razão e a iluminação da fé, né? Quem perde uma dessas duas luzes, perde ambas. Ao criar o homem à minha imagem e semelhança, dei-lhe a memória, a inteligência e a vontade. Entre elas, a mais nobre é a inteligência. Embora seja movida pela vontade, é a inteligência que alimenta a vontade. Por sua vez, a vontade fornece à memória a recordação de mim e dos meus favores. Essa recordação dará à pessoa solicitude e gratidão. Como vês, uma faculdade reabastece a outra, nutrindo o homem na vida da graça. Então Deus, né, nosso Criador, está falando como opera essa criação dele, né, que é o homem. Esse composto de corpo e alma. Então ele está desvendando para nós aqui, para Santa Catarina, a operação interna do homem, a mais íntima operação do homem. Isso aqui é um antídoto para nós que vivemos agora, né? Não para Santa Catarina, nesse aspecto pelo menos, né? É um antídoto contra todo o psicologismo moderno, encharcado de psicanálise, de Freud, de Jung, né? Encharcado de noções falsas sobre a alma humana, né? A gente tem que sempre lembrar, né, que psicologia, o significado dessa palavra é estudo da alma, né? Então, nós católicos não podemos procurar conhecimentos sobre psicologia fora da nossa fé. É ela que tem as explicações corretas sobre a psicologia humana, ou seja, sobre a nossa alma. Então aqui o nosso Criador está como que escrevendo um manual de operação do que ele criou, né? Uma espécie de... Todo mundo que cria alguma coisa, né? Cria um equipamento, cria um processo, ele tem a necessidade de criar um manual de como é que aquilo que ele criou funciona, né? Deus está fazendo isso aqui. Manual de operação do ser humano, né? Então olha as expressões de Deus Pai aqui. Ao criar o homem à minha imagem e semelhança, dele. Então, como é que é a nossa Constituição, né? Dele a memória, a inteligência e a vontade. Entre elas, a mais nobre é a inteligência. Por isso que a confusão atinge a inteligência, né? A confusão bíblica, né? Que os nossos inimigos não nos confundam. Que Deus confunda os nossos inimigos. Isso se dá na inteligência, né? A mais nobre das três atributos, né? Da alma. Embora seja movida pela vontade,
É a inteligência que alimenta a vontade. Por sua vez, a vontade fornece à memória a recordação de mim e dos meus favores. Está dentro de nós, né? Essa memória é interna nossa. Essa recordação dará à pessoa solicitude e gratidão. Uma vez, uma faculdade reabastece a outra, nutrindo o homem na vida da graça. Então aqui não tem nada, né, que a ciência moderna fala, a psicologia moderna fala. Não tem o tal inconsciente de Freud aqui, né? Não tem pulsões da alma que vem a nossa, enfim, essa loucura da psicologia, né, moderna. Não vive o homem sem amor. Ele sempre procura algo para amar. Criei por amor. Criei-o no amor. Assim, a vontade move a inteligência quase dizendo-lhe: quero amar. O amor é meu sustento. Isso é a vontade, né? Falando. A gente ama pela vontade, pelo coração, né? Não é pelo sentimentalismo, não é por nada, né? Desperta-se então a inteligência e responde: se queres amar, vou dar-te o bem para que o ames. A inteligência procura o bem para que a vontade possa amá-lo, o bem, né? Reflete ela sobre a dignidade humana e sobre a indignidade proveniente do pecado. Então, a dignidade humana, ela só existe fora do pecado, né? Essa tal dignidade humana, hoje o pessoal fala demais disso, né, dentro da igreja, né? Dignidade humana. Então aqui Deus está dando uma interpretação para nós do que é dignidade humana. A dignidade humana é nós funcionarmos como ser humano na graça, fora do pecado. Indignidade proveniente do pecado. Na dignidade, enxerga a bondade e o amor com que criei o homem. Na indignidade, olha que coisa incrível que Deus fala. Na indignidade, percebe a misericórdia, graças à qual dou-lhe o tempo de arrepender-se e o liberto do mal. Diante dessas realidades, a vontade se alimenta de amor, sente o desejo santo, despreza a sensibilidade, a sensualidade, como ele fala aqui. Torna-se humilde e paciente. Concebe interiormente as virtudes. Pratica-as mais ou menos perfeitamente no próximo, de acordo com a perfeição atingida. Mas disto falarei depois. No item 18. Então, esse é o manual de funcionamento do ser humano. Essa é a relação entre inteligência e vontade. E também a memória. A memória do amor com que Deus nos criou. Né? Então, em sentido inverso, eu vou comentar uma frase aqui antes de passar para o próximo parágrafo. Né? Ele está dizendo aqui: o homem, na dignidade, enxerga a bondade e o amor com que criei o homem. Então, na indignidade, percebe a misericórdia, graças à qual dou-lhe o tempo de arrepender-se
e o liberto do mal. Essa é a função da misericórdia. Na indignidade do pecado, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Não é? Em sentido inverso, se o apetite sensível procura os bens materiais, a eles orienta-se a inteligência. E quando a mesma toma como objeto os bens passageiros, surgem o egoísmo, o desprezo pelas virtudes, o apego ao vício e, como consequência, o orgulho e a impaciência. Então, quando a inteligência segue os apetites sensíveis, segue a nossa sensibilidade, acontece o que Deus descreve aqui, né? Egoísmo, desprezo pelas virtudes, o apego ao vício e, como consequência, o orgulho e a impaciência. Impaciência, não é? Então, a impaciência das pessoas, nossas, impaciências, tem uma relação com a orientação da nossa vontade para os apetites sensíveis. Então, um homem que não tem a sua vontade dirigida aos apetites sensíveis, será um homem paciente. Paciente com tudo, né? Nós somos tão impacientes, né? Tão impacientes. É um pecado tão comum, né? Que a gente se acusa, né? No tribunal da penitência tão frequentemente, eu pelo menos, né? E às vezes a gente não sabe de onde que surgiu essa impaciência. Por que eu sou tão impaciente? Né? Por que somos tão impacientes com tudo? Hoje, no mundo que a gente vive, atual, a impaciência é uma coisa tão comum. Nós somos impacientes com tudo. Tudo que nos acontece. Nós reagimos com impaciência. Tá certo? Então Deus está nos mostrando aqui. A impaciência é um vício que se levou ao status de quase que se transformou numa virtude hoje em dia, né? As pessoas estão impacientes com tudo. Qualquer evento que ocorre. E hoje com as redes sociais a gente fica impaciente com coisas que não nos dizem respeito algum. Nós não temos o menor controle das coisas que nos impacientam. Além disso, é uma coisa irracional, né? Além das impaciências cotidianas com o nosso próximo, né? Tudo nos aborrece. Com a impaciência vem várias outras coisas, né? Por exemplo, a murmuração, né? Nós somos murmuradores profissionais, né? Continuando aqui. Por sua vez, a memória encher-se-á com tais elementos fornecidos pelo afeto sensual.
obscurecendo-se a inteligência, que não mais vê senão aparências de luz. Aqui o tradutor tem uma nota dizendo: traduzo aparências de luz, o termo chiarori, usado por Catarina. Poderia dizer aparências de bem. Então, obscurecendo-se a inteligência, que não mais vê senão aparências de luz ou aparências de bem. Tais aparências ficam sendo então a única claridade mediante a qual a inteligência olha e a vontade ama todo objeto de prazer. Sem essas aparências, o homem não pecaria, como tendência inata. Ele só pode desejar o bem. Então, ele só pode desejar o bem. Como ele vê só aparências do bem, ele substitui o bem pelas aparências do bem. Não? Peca, porque o mal toma colorações de bem. Então ele vê os bens desordenados, né, na expressão de Santo Agostinho. Né? A inteligência não mais discerne ou reconhece a verdade, com letra maiúscula, por cegueira. Engana-se e procura o bem e a satisfação onde eles não estão. Então a inteligência se confunde. Então veja que Veja que Deus está falando aqui como é que é o processo de confusão da inteligência. Pela vontade. Então, o início desse parágrafo fala assim: a vontade, ela começa a responder aos apetites, ao apetite sensível. Procura os bens materiais. E é exatamente aí, neste processo, que a inteligência não mais discerne ou reconhece a verdade. Por cegueira, engana-se e procura o bem e a satisfação onde eles não estão. Então, Deus está descrevendo aqui, calmamente para nós, claramente, simplificadamente, como é que a nossa inteligência se confunde. Como é que essa confusão atinge a nossa inteligência. Já afirmei antes, item 14 e 11, que os prazeres mundanos são espinhos venenosos. Engana-se a inteligência ao considerá-los, a vontade ao amá-los, a memória ao retê-los. Comporta-se a inteligência como uma ladra, apoderando-se do alheio. Igualmente a memória, conservando a contínua lembrança de realidades distantes de mim. Com tudo isso, a alma se priva da minha graça. É muito estreita a união dessas três faculdades. Faculdades da alma. Memória, inteligência e vontade. Quando uma delas me ofende, as outras também o fazem. Como disse, item 16.1, uma apresenta à outra o bem ou o mal, conforme agrada ao livre-arbítrio. Este se acha na vontade, o livre-arbítrio se acha na vontade, e a move como quer, em conformidade ou não com a razão. Inteligência, né? Possuís a razão, sempre unida a mim.
a menos que o livre-arbítrio se afaste mediante um amor desordenado. E tendes em vós uma lei perversa que luta contra o espírito. Aqui tem uma nota, uma lei perversa. Nessa passagem, a lei perversa se identifica com a sensualidade. Veja-se também item 24.1. Lei perversa, dentro de nós, né? Em luta contra o espírito. Tendes então duas partes em vós mesmos: a sensualidade e a razão. Aqui na sensualidade tem uma nota. Repito que o termo sensualidade tem um sentido especial em Catarina. Trata-se da parte sensível do homem, enquanto perturbada pelo pecado original e fortemente inclinada para o mal. As paixões, a inclinação aos sentidos físicos apenas, né? De satisfazer os sentidos físicos. A sensualidade ou a sensibilidade. A sensualidade foi dada ao homem como servidora, a fim de que as virtudes sejam exercidas e provadas através do corpo. O homem é livre, já que meu filho o libertou com seu sangue. Ninguém pode dominar a pessoa humana quanto à vontade, pois ela possui o livre-arbítrio. Grave essa frase, gente. Toda vez que a gente pensar que existe um grupo no mundo querendo dominar a vontade humana, vocês vêm aqui na página 119 e releia essa frase que Deus está falando aqui. Ninguém pode dominar a pessoa humana quanto à vontade, pois ela possui o livre-arbítrio. Ninguém pode. Nem Deus pode. Então não vai ser um grupo de pessoas no mundo, normalmente ímpias, que vai dominar a nossa vontade. Nós temos a garantia de Deus aqui. Então para de bobagem de dizer que nós vamos ser dominados por esse ou aquele grupo. Não vamos. A história do cristianismo prova isso a exaustão. Nunca o Império Romano dominou a vontade das pessoas para que elas oferecessem sacrifício aos deuses pagãos. Nunca. Nunca. Por isso, a quantidade de mártires. Nossa vontade não pode ser dominada por ninguém. Ninguém pode dominar a pessoa humana quanto à vontade, pois ela possui o livre-arbítrio. O livre-arbítrio se identifica com a vontade, concorda com ela. Fica, pois, o livre-arbítrio entre a sensualidade e a razão, e inclina-se ora de um lado, ora de outro, conforme preferir. Isso é o efeito do pecado original. Quando a pessoa tenta livremente congregar, essa palavra está entre aspas, as três faculdades em mim, na maneira explicada, todas as atividades espirituais e corporais humanas ficam unificadas. Aqui tem uma nota dizendo a respeito do termo congregar. Então, diz a nota: congregar as faculdades é dar-lhes
um objeto unificador, que pode ser Deus ou as criaturas, enquanto separadas de Deus, como Catarina explicou no início deste item 16.1. Então, congregar as três faculdades em mim. Né? O livre-arbítrio se afasta da sensibilidade, tende para o lado da razão, e eu me coloco no centro das faculdades, realizando a palavra do meu filho. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei no meio deles. Mateus 18:20. Então, essa aqui é uma exégese bíblica feita por Deus Pai. O que quer dizer essa frase, né? Realmente, como te disse, item 10.1, ninguém pode vir até mim senão por meio de Cristo. Esta a razão pela qual fiz dele uma ponte com 3 degraus. Esses degraus, como declarei, representam 3 estados espirituais do homem. Item 16.2. A sede da água viva. Acabei de explicar-te, item anterior, a figura dos 3 degraus, que são as 3 faculdades da alma: memória, inteligência e vontade. São etapas sucessivas para se chegar à ponte-mensagem do meu filho. Sem a unificação dessas 3 faculdades, ninguém conseguirá perseverar. Aqui tem uma outra nota. O pensamento de Catarina sobre esses 3 degraus comuns da vida espiritual ainda não foi devidamente estudado. Trata-se de um capítulo importantíssimo de sua espiritualidade, como que o arcabouço psicológico ascético que prepara e acompanha todo o progresso no amor. Note, a expressão até do tradutor aqui é boa. Arcabouço psicológico ascético. Então, eu disse para vocês, né? Deus está falando sobre a psicologia humana aqui. Isso é uma aula de psicologia. Né? Sem a unificação dessas 3 faculdades, ninguém conseguirá perseverar. Sobre a perseverança, já falei antes, item 14.14, quando me imploraste sobre como devem agir os pecadores para saírem do rio do pecado e querias mais detalhes. Então eu disse que, sem perseverança, ninguém chega à meta final. Dupla é a meta: o vício e a virtude. Todas as duas pedem perseverança. O vício pede perseverança. Né? Se queres chegar à vida, com letra maiúscula, hás de perseverar na prática das virtudes. Querem preferir a morte eterna? Que persevere no pecado. Pela perseverança, chega-se até mim, que sou a vida, ou ao demônio, para beber as águas mortas. Todos vós, na caridade comum, ou na vida perfeita, fostes convidados por meu filho, que, inflamado de desejo santo, gritava no templo. Abre aspas. Quem tem sede, vem a mim e beba, pois eu sou a fonte da água viva. João 7:37 e João 4:10.
Ele não disse, o filho dele não disse, vá ao pai e beba, mas venha a mim. Por quê? Porque eu, pai, não posso sofrer. Ele, sim. Porque ele se encarnou, né? Também vós, enquanto sois caminhantes e peregrinos nessa vida mortal, sempre tendes dificuldades. Como ficou dito, item 10.2, depois do pecado original, a terra produziu espinhos. E por que razão? Afirmou, venha a mim e beba. Porque, ao viver na caridade perfeita, seguindo os mandamentos e conselhos, ou na caridade comum, seguindo de fato só os mandamentos, conforme sua mensagem, vós bebeis e saboreais o sangue do Verbo encarnado. Quando vos unis a ele, emergis também em mim, oceano de paz. Eu e o Filho somos uma só coisa. Estais convidados, então, à fonte da água viva. É de vosso interesse que passais pela ponte com perseverança. Nenhum obstáculo ou vento, próspero ou adverso, vos faça retroceder. Perseverai até me encontrar. Dar-vos-ei a água viva em meu doce e amoroso Verbo encarnado, o Filho unigênito. Ele afirmou, eu sou a fonte da água viva, porque pela união na natureza divina com a humana, ele me continha como doador da água viva. Então aqui ele está entrando, Deus Pai está entrando no mistério mais extraordinário do cristianismo, né? Que é a encarnação. A encarnação é o mistério mais extraordinário. A união hipostática. As duas naturezas convivendo em Nosso Senhor. Esse mistério é tão extraordinário que ele é o gerador das maiores heresias na igreja, né? Uma coisa está muito além da nossa razão, né? Então ele está dizendo, né, que Nosso Senhor, ele é o distribuidor da água viva, porque Nosso Senhor o contém o Pai, contém Deus Pai. Eu e o Filho somos uma só coisa. Então é nele, no Filho, que nós devemos procurar essa água, a água viva. Porque ele afirmou, eu sou a fonte da água viva. Porque pela união da natureza divina com a humana, ele me continha como doador da água viva. Por que razão disse, venha a mim e beba? Porque vós não viveis sem padecimentos. Ele pode sofrer, eu não. Fiz dele uma ponte.
sem passar por ele, ninguém consegue chegar a mim. Quando disse, ninguém chega ao Pai senão por mim, João 14,16, falava uma verdade. Porque em nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa natureza humana pode se elevar pela graça à condição de filho de Deus. Sem isso não é possível. Nós não fomos criados naturalmente para sermos filhos de Deus. Mas por nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos atingir essa coisa que está acima da natureza humana. Ou seja, a graça aperfeiçoa a natureza humana. E dá uma coisa que não está contida nela. Esse é o grande erro da Nouvelle Teologia, né? Que apareceu aí no século XX. Que considera que a natureza humana contém essa possibilidade de se elevar por ela mesma, né? Conheces agora qual o caminho a ser seguido. Sabes como andar, isto é, com perseverança. Por outro modo, não se bebe. Pois essa é a virtude que alcança a glória e a coroa do triunfo em mim. Vida duradoura. Note bem, Deus está fazendo uma exégese bíblica aqui para nós. Né? Nesses dois últimos parágrafos, ele comentou duas passagens do Evangelho. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei no meio deles. Ele explica o que é isso. 2 ou 3 das faculdades, né, da alma se reunirem em meu nome, se reunirem em torno de mim. Né? Então, essa é a primeira exégese que Deus Pai faz. A segunda exégese é na questão da água viva. É João, do Evangelho de São João, né? Que sobre a água viva, sobre a forma de beber a água viva. O que Nosso Senhor quis dizer ali, naquele momento, para todo mundo, para sempre. Né? Então, ele faz essa exégese porque ela é central aqui na explicação que ele está dando a Santa Catarina. Né? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Né? Então, vocês vejam a centralidade que existe na nossa religião, a centralidade da Eucaristia, a centralidade da missa. E por que é tão catastrófico a mudança da missa que ocorreu na segunda metade do século XX? Por que tantos falam sobre isso? Por que tantos insistem sobre essa questão da missa? Não é? A outra coisa que ele fala aqui é a perseverança. Então veja bem, se a perseverança é tão central no nosso caminho para Deus, qualquer ensino católico há de insistir na perseverança, há de ensinar a perseverança para as crianças, claro, e também para os adultos degenerados como nós somos. Né? A perseverança é uma coisa que pode ser ensinada.
Então, veja como que o nosso despreparo na doutrina católica pode nos confundir a respeito da educação católica, né? Ou seja, se nós criarmos as novas gerações católicas sem a perseverança, sem incutir a perseverança na cabeça dessas pessoas, nós não estamos realizando uma educação católica. É simples assim. Independente do conteúdo do que nós ensinamos para as crianças, independente de qualquer metodologia católica, metodologia pedagógica, digamos assim. Tá certo? Perseverança, né? Ó o Leandro. Cecília está ouvindo a voz do Senhor todo dia sem chorar. Isso é perseverança? Aqui. Ainda bem que ela não está. Ela está só ouvindo a minha voz, não está me vendo. Senão ela estava chorando. Certamente. Ver essa feiura aqui, ela choraria. Cecília é danada. Cecília é. Mas então. Gente, eu faço alguns comentários aqui, mas são muito superficiais. Tá certo? Vocês, por favor, leiam de novo essas partes, porque tem tantas coisas que vocês podem tirar de cada frase aqui que Deus Pai fala. Tá? Assim, a sutileza com que ele interpreta para nós, né? As passagens do Evangelho, as passagens da vida do filho dele aqui, é uma coisa riquíssima. Riquíssima. Tá certo? Assim, cada parágrafo daria para comentar, quem fosse mais competente que eu, né? Daria para comentar horas e horas. Certo? Então, assim, é de se espantar, né? Como eu me espanto, né? Como eu levei tantos anos na minha vida sem conhecer isso, né? Isso é pura doutrina católica, né? Por exemplo, esse item sobre a água viva daria para comentar muito, né? Porque aonde que a gente bebe essa água viva, né? Na Eucaristia, né? Nós vivemos na caridade comum, né? Tá certo? Então, ele diz, né? Todos vós na caridade comum ou na via perfeita fostes convidados por meu filho, inflamado de desejo santo, que é inflamado de desejo santo. Aí ele cita, né, a frase: quem tem sede, venha a mim e beba, pois eu sou a fonte da água viva. Onde nós encontramos essa fonte da água viva? Na Eucaristia. Não existe outro lugar. E aqui está a perversão, a profunda perversão, o fundamento pervertido do protestantismo, né? Do protestantismo, que invadiu a igreja, né? Que considera simbólico aquele ato, que considera que a comunhão é uma ceia, né? Que você pode pegar a hóstia na mão, né? Que você pode tomar a comunhão em pé, né? Assim, tudo isso passa pela cabeça da gente quando a gente lê isso, né? Qual que é a importância dessa água viva e como é que nós temos que nos comportar em relação a ela, né?
Enfim. Eu vou parar então por aqui. Página 121, item 16.3. Nós leremos, se Deus quiser, amanhã. Então eu passo agora a palavra a vocês, se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. Oi, quem falou oi? Ah, sim, Márcio. Tudo bom? O senhor falou muitas coisas interessantes aí, assim, leu, né, muitas coisas interessantes e falou outras também bastante. E aí, vamos começar do fim. A perseverança, deixa eu ver que tudo hoje em dia conspira contra a perseverança. A gente não vê mais as pessoas, né, principalmente a juventude, aprender essa perseverança com, por exemplo, esportes, treinamentos físicos, isso sem falar dos treinamentos espirituais, né? Esses aí são esquecidos de todos. Trabalho manual, trabalho de jardinagem, ajudar a colocar um material de construção para dentro de casa, fazer uma reforma, uma limpeza, uma faxina, todo o hedonismo, né, que tem justamente para o esforço contrário, nenhuma... essas facilidades, né? Hoje em dia, os síndicos, tudo que eles fazem passa pelo aplicativo. Né? E igual uma vez eu tinha uma pessoa falando que eu não vou estudar um idioma estrangeiro, não. Basta ter um aplicativo, vou lá, falo, né? Toco lá, ele traduz para outra pessoa, a pessoa fala, traduz para mim, né? Então tá tudo muito fácil, não precisa estudar, você precisa falar, né? Bom, aí depois eu queria que você discorresse mais sobre a questão da perseverança, né, dando essas dicas práticas, e eu acredito que até mesmo meramente um esforço físico, ele já ajuda nisso aí, né, que é o corpo influencia a alma e vice-versa. A pessoa aprende porque ela tem que ter uma certa fortaleza psicológica, inclusive, para lidar, por exemplo, com treinamentos, com competições, que é um vexame, por exemplo, que a gente viu na Copa de 2014, aquele bando de homens chorando no campo. Né? Simplesmente porque passou um aperto. Né? Pelo menos não veio de sair de campo com a cabeça erguida. Bom, outras questões, a gente vê também que tudo, essas partes que você anda lendo aí, já das partes que o pai revela a Santa Catarina, depois, com mais calma, eu vou colocar outro dia, não sei se o senhor se lembra, o princípio e fundamento do Santo Inácio de Loyola, exercício espiritual número 23 também, que foi bem característico de uma parte aí que leu, mas depois quem quiser, só dando uma dica brevemente, procurar isso, exercício espiritual número 23, né? Para que foram feitas as coisas, para que foi feito o ser humano, e é exatamente isso. E foi lido, só que ele resume isso de uma forma que a gente pode, como outro dia eu fiz, digitei, imprimir, vou plastificar e colocar no bolso toda hora ler. Eu quase praticamente já decorei isso, de outros retiros que eu fiz, né? Pregar no espelho, né? Pregar no espelho. No espelho, levar no bolso, pega no para-brisa, sei lá, faz alguma coisa assim para gravar. E outro que eu ia até falar mais coisas, mas não vou alongar, não. Uma parte, essa questão da vontade, da memória, inteligência, vontade, não sei se talvez alguns, ou mesmo o senhor se lembra dessa oração que é atribuída ao próprio Santo Inácio de Loyola também, ou provavelmente ele codificou isso, porque muitas vezes ele repete coisas que já foram ensinadas antes, só que de uma maneira diferente, mais apropriada para o entendimento das pessoas, né, do tempo dele, nosso tempo também. Então aquela oração assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha vontade, minha memória, minha inteligência e toda minha liberdade. Tudo que eu tenho e possuo, vós me deste por amor, a vós devolvo por gratidão. Tudo é vosso, dispõe de tudo segundo a vossa vontade. Dá-me apenas vosso amor e vossa graça, que já serei bem rico e feliz, nada vos hei de pedir. Então essa oração a gente vai pegando os pedaços dela e meditando, e a gente vê exatamente toda essa disponibilidade, essa disposição de entregar a memória, a inteligência, a vontade, né, a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, recebi toda a minha vontade, minha memória, inteligência e toda a liberdade. Liberdade, minha memória, inteligência e toda a minha vontade. São esses quatro. Isso. Inclui as três potências, né? E a liberdade como livre-arbítrio, de querer aquilo que Deus quer, né? E que a pessoa não vai buscar aquilo,
o hedonismo, aquilo, né, aquele bem aparente que na verdade é um mal, né, apetite sensível. Do poder, dos 3 P's, né, o poder, prazer e possuir, para resumir aquelas tentações que Cristo teve, né, o diabo, o mundo e a carne. E ele apenas quer o amor e a graça de Deus e nada mais. E junto, aliado com esse exercício 23, que é o princípio e fundamento, chamado o exercício de Santo Inácio, exatamente isso, é ser indiferente às coisas criadas e tudo que usar as coisas criadas para servir a Deus, né? Ou seja, o ser humano foi feito para conhecer, amar e servir a Deus, e usar os bens criados para atingir esse objetivo, né? Por esse meio, aliás, de servir, amar e servir a Deus, conseguir, mediante isso, a salvação da própria alma. Então, ser indiferente a isso e usar as coisas apenas para esse fim. E recusar as coisas que seriam, né, no caso, as coisas vistas, essas coisas que prejudicariam, atrapalhariam ou não levariam a esse fim, elas seriam simplesmente descartadas. Então, fazendo, né, unindo todos esses pontos aí, se o senhor quiser alongar mais uns comentários, a gente vai ficar muito agradecido. Muito obrigado. Poxa vida, você já fez o comentário todo aí, mas eu queria me fixar numa coisa que você falou, que vem de Santo Inácio, né? Primeiro da oração, né? Essa oração entrega a única coisa que Deus não controla na gente, ele entrega para Deus. É que é a única coisa que Deus quer. É que a gente entrega a nossa vontade para Ele. A liberdade da nossa vontade para Ele. Que é a única coisa que Ele não controla em nós e é a única coisa que Ele quer de nós. Porque é a única coisa que nós podemos dar para Ele. Né? Então, essa oração é belíssima, né? De entrega da própria vontade a Deus. Né? E isso tem a ver com uma expressão que eu acho que a gente entende mal. Que é ser indiferente às coisas criadas. Santo Inácio, ele insiste demais nisso. Demais nisso. Mas eu acho que essa expressão, a princípio, pelo menos a mim, a princípio ela apareceu como uma espécie de desprezo das coisas criadas. E não é isso, né, que Santo Inácio quer dizer, e não é isso que Deus quer dizer quando ele nos incita a ser indiferentes às coisas criadas. O que ele quer dizer é que nós devemos viver uma vida, certo? Que nós sejamos indiferentes às circunstâncias da nossa vida. É aquilo do Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a indiferença. Quer dizer, a indiferença significa louvar a Deus quando as coisas criadas nos favorecem e continuar louvando a Deus quando as coisas criadas não nos favorecem. Essa é a indiferença espiritual. Essa é a indiferença que nós devemos sempre ter com as coisas criadas. Não é? Nós devemos fixar a nossa atenção sempre no incriado. As coisas que acontecem, as coisas naturais que acontecem, as circunstâncias das nossas vidas, elas devem ser encaradas desta forma. Né? A história principal bíblica é Jó. Né? Porque ele teve tudo e Deus tirou tudo dele. Né? Então aquela frase, né? Que eu acho que a gente tem que ter ela também na nossa memória sempre. Né? Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouco isso, quer dizer, essa é a coisa que Santo Inácio insiste, né? E que é muito importante. A segunda coisa que você comentou, a educação deixa eu só responder a Camila aqui, eu volto ao Márcio. Esse livro ela colocou aí do Jules Payot. Esse livro é bom. Ele é bom. Ele tem um certo psicologismo, mas ele é muito bom.
ele insiste exatamente nessa questão da educação da vontade, né? Eu já li e gostei, tá? Pode adquirir que ele é bom. Se você filtrar ele direitinho. É bom, muito bom. Ele, inclusive, assim, ele é... Como ele o foco dele é na vontade, né? Digamos assim, ele vai um pouco além de outros livros que tem por aí a respeito da educação, etc, etc. Ele é bom. Mas eu queria voltar aqui na questão da perseverança, que o Márcio comentou no início da observação dele, que é o seguinte: às vezes a gente pensa que o ensino da perseverança ele é uma espécie de conteúdo do ensino católico, mas ele não é conteúdo. Ele perpassa todos os conteúdos. Então, Márcio chamou a atenção do corpo, né? do exercício com o corpo. Né? Que na educação antiga era uma parte primordial. Né? Educação grega, por exemplo, quem já leu algum tipo de história, mesmo que seja muito resumida, da educação antiga, vê o quanto que eles focavam nessa parte da educação do corpo. Né? Nessa educação é possível você começar a introduzir a questão da perseverança. Né? Mas ela tem que mudar, ela tem que se elevar ao longo da educação. Né? Porque, sim, é importante, é uma parte da perseverança que você tem que ter, e ela também se desdobra, né? Essa educação física, digamos assim, ela se desdobra em todas as atividades da sua vida, né? Na virilidade do ser humano. Né? E virilidade aqui não tem especificamente uma direção só para os homens, né? Mas a virilidade em relação a tudo na vida, a resiliência que nós temos que ter, né? Com a vida, com as dificuldades da vida. Ela nos ensina a essa certa indiferença. Né? O homem ou a mulher viril não se assusta com as dificuldades. Né? É dificuldade da vida, vamos enfrentar, vamos fazer o melhor possível. A gente não sabe o que vai dar mesmo, né? Mas vamos enfrentar sem medo, né? Sem medo desnecessário, não é? Hoje nós somos medrosos com tudo. Nós, que eu estou falando, os católicos. Né? A insegurança que nós temos hoje é por falta de virilidade. Né? Tudo nos amedronta de uma forma a nos paralisar. Né? Tudo. E isso é a falta disso, da perseverança. Né? Da perseverança. Então nós temos medo desde nós somos medrosos desde de eventos cotidianos da nossa vida, né? Medo de sair de casa, medo de acidente de carro, medo de enfim, até medos mais elevados, mas assim, medo, meu Deus, como será a vida dos meus filhos daqui a não sei quantos anos? O que esse mundo tá muito doido, meus filhos vão ser assim, ou assado, eu vou fazer... Quer dizer, esse tipo de coisa, primeiro, é uma desconfiança danada com Deus, né? E segundo, uma falta de virilidade. É uma falta de virilidade. Outro aspecto dessa falta de perseverança é uma espécie de ideia de que nós podemos conseguir as coisas boas facilmente. De coisas boas assim. Nos colocaram na cabeça, por exemplo, que
adquirir conhecimento através das leituras, através do esforço pessoal, é uma coisa prazerosa. Outro dia nós estávamos discutindo, eu e a Camila, lá no sábado, eu estava dizendo o seguinte, gente, a atividade intelectual, leitura, reflexão sobre leitura, é das coisas mais difíceis que existem na vida. Não tem nada de prazeroso nisso. Nada. Nada. É um esforço constante. É uma peleja constante. Não é? É uma luta contra tudo que te dispersa e que quer tirar você daquela atividade de leitura. A sua mente vagueia. Ao seu corpo repugna ficar ali, tal, você lendo, tentando entender. Mas a psicologia moderna coloca na cabeça das crianças que ler é prazeroso. Isso faz um mal danado para a criança, porque a criança, ela não é besta, ela sabe que não é. Então cria na criança o seguinte, ou a criança simplesmente desconhece isso e abandona a atividade intelectual porque mentiram para ela, ou ela acha que ela é deficiente, porque ela vê que não é prazeroso e o professor está falando que é. Então ela fala, bom, eu sou um deficiente mental, porque eu não vejo prazer nenhum nisso. Então, as pessoas vendem que a vida pode ser passada tocando flauta, curtição, tá certo? A vida pode ser umas férias prolongadas. Aquela visão, tem uma visão interessante que é de planos de aposentadoria. Não sei se já repararam. Bancos fazem muito essas propagandas, né? É aquela propaganda daquele casal mais idoso, o cara com cabelo branco e tal, com a senhora na praia ou na rede, curtindo a aposentadoria. O mundo inteiro está vendendo essa ideia para nós. Nós podemos curtir a vida. As coisas são fáceis, desde que você planeje, desde que você gaste um pouquinho de tempo, mas todo o resto vai ser fácil. Não é. Nós temos que apresentar às crianças as dificuldades da vida, claro que de acordo com o entendimento, né, das pessoas. Agora, o problema é que nós não apresentarmos isso para as nossas crianças vai criar adolescentes do jeito que a gente vê por aí, né, que não tem a menor capacidade de lidar com nenhuma dificuldade na vida, nem pessoal, nem profissional, nem a relação com os seus próprios amigos, né? E essa falta de perseverança alimenta a nossa impaciência profundamente. Nós ficamos impacientes com tudo, sabe por quê? Porque nós não sabemos lidar com essas situações. É simplesmente assim. Como a gente não sabe lidar, a gente fica impaciente. Impaciente. Nós não temos mais a tranquilidade de lidar com situações adversas. Porque nós estamos imbuídos da ideia de que a vida é uma coisa fácil de levar. Como a nossa vida não está fácil, nós nos impacientamos. Né? E aí nós vemos esses fenômenos, né, que o Márcio até lembrou aqui da seleção brasileira chorando em campo depois que perdeu de 7-1 da Alemanha. Adultos chorões. Uma coisa impressionante hoje. Adultos, 30, 40, 50 anos, chorando no YouTube, porque o YouTube fez isso com ele. Me cancelaram. Ai, meu Deus, eu fui cancelado. Aí chora. Eu fui isso assim, e chora. Adultos. Perdendo totalmente a noção das coisas, a virilidade. E católico faz muito isso, tá? Católico é um bicho, principalmente tradicional. É um bicho chorão demais. É chorão demais. Tá certo? É murmurador demais. Reclamão demais. Porque nós não temos a perseverança.
Nós achamos, sabe, que nós estamos aqui na igreja, nós somos tradicionais, tá certo? Então nós estamos no topo do bolo, nós somos a cereja do bolo, tá certo? Primeira coisa, primeiro sentimento errado, né? Segundo, eles acham que a igreja, como eles não têm noção da história da igreja, eles acham o seguinte, que as dificuldades atuais da igreja são as dificuldades da igreja. Nunca passou por isso. Isso é uma loucura. A igreja nunca teve sossego. Em nenhum momento da sua história. Nunca. Não vai ser agora que vai ter. Sim, pode ser ter características diferentes, pode, mas, gente, o católico sempre teve dificuldade na vida por ser católico. Nós já temos por sermos seres humanos submetidos ao pecado original. E temos mais dificuldade ainda por sermos católicos. Então para de reclamar. Para de murmurar. Para de se vitimizar. Tá certo? Para com isso. Estou falando para mim mesmo, né? Mas a Camila eu acho que levantou a mão aí. Ô Márcio, eu não sei se eu te expliquei, enfim, se eu... Camila. Eu só queria falar que quando a gente estava comentando isso aí do prazer ou não da leitura, a Ana Paula resumiu bem lá. Não é a leitura que é prazerosa, é os frutos que colhemos dela. Ah, aí sim. O saber é muito prazeroso. É. Isso. E quando eu estava falando que a leitura é prazerosa, eu acho que eu queria chegar nesse ponto. É. Não, é isso. O senhor está coberto de razão. Não, é isso mesmo. É difícil mesmo, mas o fruto que a gente colhe é prazeroso. Não, se eu tivesse alguém para ler para mim... Para aprender. Se eu tivesse alguém para ler para mim e transferir telepaticamente o que ele sabe, para mim, eu contratava essa pessoa. Porque é ruim demais. É triste demais. Mas... E mesmo porque a gente percebe todas as... Por exemplo, essa leitura que a gente está fazendo, não é uma leitura muito difícil, mas porque a gente aprende a forma como nós mudamos o nosso olhar, né, para as coisas que Deus fala e que nos faz perceber e querer tomar uma postura diferente ou nos impele a mudar, né? Isso. Mas veja, então, isso tudo é bom. Mas isso é muito esforço. Sabe, primeiro vocês têm que me ouvir, que é um esforço que eu não imagino qual seja. Depois vocês têm que ler comigo. Tá certo? E depois nós temos que fazer as nossas próprias reflexões da leitura. É claro que essa leitura ela tem frutos impressionantes. Mas os frutos são prazerosos, os frutos são bons. Mas o ato em si é terrível. É um esforço miserável. Tira a energia da gente. Ainda bem que é de manhã, que a gente já acordou, já está com mais energia. Senão seria terrível. Então é isso que eu estou querendo dizer assim. Nós colhemos bons frutos ao longo da nossa vida, mas com muito esforço. E isso não está sendo passado pelas nossas crianças. Principalmente aquelas que vivem numa família que tem certas facilidades materiais. E que acha que as coisas chovem, que os pais não fizeram esforços para conseguir aquilo, né? Então isso é terrível. A Ana Paula ou o Márcio levantaram a mão, ou levantou aí a mão. É que o senhor falou esse negócio aí de atividades prazerosas, me fez lembrar outro dia que a Cristina indicou um vídeo do Evandro Pontes, e eu acabei assistindo um outro vídeo dele também, em seguida, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente passa a semana inteira esperando pelo final de semana, justamente porque o trabalho está ligado ao desprazer, né? Então chega a sexta-feira, que antes era um dia voltado para o recolhimento, é um dia penitencial, agora sextou. É o dia da farra, da alegria, né? De soltar todos os bichos. E ao contrário, o domingo, que era o dia da alegria, né? A Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor, virou um dia da tristeza. Porque no dia seguinte, a segunda-feira, vai começar de novo
o período de desprazer, que é a semana voltada para o trabalho. Porque hoje em dia, a gente só tem que fazer aquilo que dá prazer. Ué. Né? Então, você tem que ficar... As pessoas passam o tempo todo delas, por isso que tanta gente fica aí depressiva. Por quê? Porque é igual as crianças lá que desconfiam de que a leitura não é algo prazeroso. Nós também, o nosso ser desconfia que trabalhar não é prazeroso, mas nos vende essa ideia de que a gente tem que... não, mas você só tem que fazer o que você gosta. Mas tem algo errado nisso, porque a gente não só faz o que a gente gosta, pelo contrário. Muitas vezes, a maior parte do tempo, a gente faz aquilo que nos contraria, que contraria a nossa vontade. Então as pessoas deprimem. Porque elas não entendem, né? Elas não entendem. Falam assim, mas se eu tenho que ter prazer e eu não estou tendo, deve ter alguma coisa errada comigo. É isso que eu queria dizer. Perfeita a observação do Evandro, né? Eu ainda acrescentaria mais. O nosso tempo mental também inclui o final do mês que a gente recebe o salário. Então, durante a semana nós sofremos, sexta nós enchemos a cara, né? Domingo a gente fica melancólico, porque nós esperamos também mensalmente o salário. E mais, nós esperamos um negócio que é muito moderno. Muito moderno. A tal das férias. As férias do ano, né? Nossa, eu tô precisando mais de férias e tal. Isso é uma coisa moderníssima, né? Não existia isso. Assim, essa espera de um momento no ano que você quase que como saísse do mundo. Você... Tem textos belíssimos do Corsão sobre férias, sobre planejamento de férias, etc, etc. Por quê? Porque incutiram na gente, a nossa educação nos incutiu, que a vida é prazer. A vida é prazer, a vida é prazer. Então, assim, como a gente não tem isso na nossa vida, ninguém tem, então a gente fica procurando momentos... da nossa semana, do mês, do ano, para testar esse negócio. Se a vida é prazer, pelo menos alguma coisa, né? Não, a vida é uma luta permanente. É isso que é a vida. É isso que é a vida. Agora, para nós católicos, essa luta tem uma recompensa desproporcional na eternidade. São Paulo dizia, né? As dificuldades atuais vão ser recompensados no céu de maneira absolutamente desproporcional, né? Então, quando você perde a noção de eternidade, a sua vida perde completamente o sentido. E aí fica essa coisa. Porque, veja, o trabalho para o católico é diferente do trabalho para o protestante, tá? O trabalho para o protestante é uma espécie de santificação. É aquilo que vai te santificar o trabalho. A noção católica é que não é o trabalho profissional em si. A nossa vida é cheia de trabalhos. Entre eles o profissional. E ele é cheio de trabalhos porque a vida é assim, porque nós estamos num lugar que nós não fomos criados para estar aqui. Tá certo? E esses trabalhos, eles incluem até os trabalhos profissionais, mas a vida do católico, ela tem uma amplidão grande, porque assim, não é só o trabalho profissional que é a nossa vida, tá certo? É todo o trabalho de viver, todo o trabalho com a família, todo o trabalho de apostolado, todo o trabalho de apostolado, que nós temos obrigação de fazê-lo, né? Então a nossa vida é muito mais complexa, e os trabalhos são muito maiores, tá certo? Os trabalhos são muito maiores. Isso não nos deve tirar a alegria, porque a alegria católica não tem a ver com prazer sensual. Essa é a grande diferença. Nossa alegria não vem dos prazeres sensuais, ou não deve vir, né? Se tiver vindo é porque está errado, né?
Mas o Evandro Pontes falou certinho mesmo. A Cristina levantou a mão. Ela foi citada, por isso ela vai ver. Aí, tá vendo? Ela vai vir aqui. Não, professor, eu só queria acrescentar que nessa fala do Evandro, ele é um resumo bem sucinto de uma desorganização que essa rotina de férias, salário, fim de semana, sexta-feira, causa na nossa alma. Eu falo que a gente chega no final de uma vida de trabalho, dentro dessa forma de vida, se você não tomar cuidado, você se desorganiza. E eu falo assim, eu me vejo um pouco como observadora de uma mudança de tempo que é assim, avassaladora. Anos 60 para os anos 70, para os anos 80, para os anos 90. Que eu só tenho mais consciência agora, mas que eu vivi o drama de lidar com isso, por exemplo, do meu trabalho, em que eu lidei com uma sucessão de gerações, né? E eu só queria contar esse caso. Uma vez eu tinha tanto problema com a gestão de pessoas, o voluntarismo, o mimo, todo mundo com depressão, todo mundo com problema, e levando isso tudo para o trabalho. Um dia eu fui num médico no intervalo e eu achei uma revista, e enquanto não fui atendida, ela está fazendo a resenha de um livro de uma alemã chamada Judith Meyer. E ela dizia assim: aqui não tem lugar para quem pensa que trabalho tem que ser divertido. E eu levei isso no meu trabalho, reuni o pessoal e falei que aqui agora vai ser assim. Aqui não é lugar de diversão. Vocês vão cuidar da vida de vocês. Aqui é para trabalhar. Ninguém tem que ser amigo. Ninguém tem que trazer o emocionalismo para cá. E o senhor sabe o que virou o símbolo para mim da distorção dessa geração das almofadinhas, das plumas? A garrafinha d'água. Ô, professor, aquilo ali é um inferno. Por quê? Toda reunião. Porque, veja bem, uma instituição jurídica em que as pessoas devem vestir uma roupa. Porque a vida é assim. A missa não é assim? Fora da missa é assim também. Os lugares têm a sua vestimenta, têm o seu comportamento. Dentro da missa não tem um comportamento? Hoje não mais, né? Hoje não mais. O pessoal vai de Havaiana. É aquela história. O padre tem que vestir batina. Nós não, né? Nós podemos vestir de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito. Eu achava muito interessante os jovens em reuniões levando garrafinha de água num local que tem garçons servindo água. Então, isso para mim é o símbolo do que se transformou a mentalidade moderna no sentido de não suportar nem a sede. E isso acontece dentro da missa, isso acontece em qualquer reunião, isso acontece dentro das instituições. É uma desordem. E para quem, como eu, por exemplo, que sentei em banco de grupo escolar, aquele banco de madeira de tabuinha, o senhor vai lembrar disso. Também. Então, assim, o que é a vida de estudo? A vida de estudo é ficar com o corpo incomodado, na posição incomodada, e enquanto o corpo dói, você entrega o seu intelecto para aquilo. É uma penitência dupla. É muito difícil explicar isso. Não tem jeito. E outra coisa, eu não sei se você sabe agora, Cristina, que existe um copo que está fazendo o maior sucesso, esse copinho, o copo parecido com o meu aqui. Eu vou até esconder ele, tá? Depois que a Cristina falou, eu vou esconder ele. Mas esse copo está fazendo o maior sucesso porque ele custa lá, sei lá, R$500, R$600. Outro dia eu estava vendo essa expressão e não estava entendendo. É o tal do copo Stanley. Não sei se já ouviram falar. Inclusive sinal de status. Então as pessoas levam mesmo para reuniões, para todos os lugares, esse copinho, né? O que o copo faz? Não, o copo, ele contém, como todo copo, né? Ele contém a água só.
Mas ele é sofisticado. Eu não sei. Ele é sofisticado. Renato sabe que, ó, falou que ele filtra bagaço. O Renato tá se mostrando aí agora. Olha pra você ver. Ele conhece. Agora, professor, eu acho que duas coisas, assim, não, eu tô brincando aqui. Não, eu sei. Coisas que são muito elementares, assim, nessa questão da intolerância, e que o Márcio falou aí, que é muito bem falado, que a gente observa. Água, a retenção do xixi. Ah, não. Todo mundo tem que sair. Não. Não. Eu lembro, quando eu era criança, era horas e horas e horas, e o dia inteiro, na casa de alguém, e se você pedisse para ir no banheiro, Não. você levava um beliscão. Não, isso é uma coisa impensável. Nas salas de aula. Você entrava na sala de aula, você não podia sair no meio da aula. Para fazer nada. Óbvio. Xixi, nada. Prisão, nada. Não tem isso, não. Hoje tem aqueles ambientes amigáveis para o trabalho, né? Que essas empresas tem bichinho, você pode levar o pet seu para o trabalho, você pode, enfim, é uma loucura, isso é uma loucura. O mundo e nós, é isso que eu estou falando, né? Nós nessa loucura nós perdemos a ideia de como é que é uma educação de uma pessoa. Ó, a Camila mandando aí, gente. Copo térmico, Stanley Adventure. Ah, esse Stanley Adventure já deve ser... Não, eu tô falando pra você. Quanto que é? 379. Então, tá vendo? Só 379. Tá baratinho. Esse aí não faz as borbulhas, não. Esse aí você só bebe a água no canudinho e ele deixa geladinho. Que bonitinho. Que lindo. Fofinho. Fofinho. Eu falei, vocês estão comentando esse trem da missa aí? Eu falo com meus meninos toda missa. Eu falo assim, ó, não vai ninguém morre de ficar uma hora sem fazer xixi, ninguém morre de ficar uma hora sem beber água. Não. Então, e na minha aula lá no sábado também eu falo com os meninos, porque cada hora um pede para beber água. Eu falo assim, então vocês bebem água antes de entrar para a sala e vai no banheiro antes de fazer. Mas isso porque ninguém vai morrer. Toda hora vai ficar saindo para ir beber água e fazer xixi, não dá. Pois é. Camila, isso é educação católica. Independente do conteúdo que você dá lá, que certamente é bom, mas essa parte da educação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque a pessoa... Essa questão do belisco aí também, que a Cristina levava, eu também dei nos meus bastante. Exatamente. Então, assim, hoje se você der, o menino liga pra polícia e manda te prender. Então, veja bem... esse tipo de coisa no nosso ensino, ele é fundamental, no nosso ensino católico eu estou dizendo. Porque se não houver isso, não adianta dar o conteúdo, não adianta, qualquer conteúdo que você der é a mesma coisa. Porque a forma é muito importante. Até hoje um padre falando isso, um padre, que foi quando eu morava em Juiz de Fora, no rito bizantino. Ele falou para jovem, para adulto, para todo mundo. Ele falou, gente... Ninguém morre de ficar uma hora sem beber água e de ficar uma hora sem fazer xixi. Então, vocês, por favor, toda hora eu estou consagrando aqui e as pessoas estão levantando no banheiro, dando descarga e eu escuto o barulho aqui. Isso acontece na nossa missa. Demais. Na nossa missa. Acontece lá no Instituto Bom Pastor, porque eu não sei se você já reparou que o padre Daniel, ele, nos sermões gravados, você vê ele chamando a atenção o tempo inteiro. Eu falo que essa olha, dos maiores sustos que eu levei na vida foi quando eu comecei meus meninos crescerem e entrar na escola. Eu tenho casos e casos e casos desse tipo de comportamento. E aí, professor, eu não vou parar por aqui, porque senão você não vai terminar nunca. O problema das mulheres. O que as mulheres se tornaram? Porque isso atinge a feminilidade, assim, no centro. É uma coisa impressionante. E aí, é o que eu falo, assim, que a gente vai tomando um pouco de... O que está acontecendo nas redes? O protagonismo feminino é uma coisa insuportável. A mulher não sabe mais se comportar em qualquer lugar dela. Não. A hora que ela é verdade, faz horrorosa. É uma coisa assim.
E no meio católico, assim, isso não é realmente tratado, ninguém fala mais, é uma pena. Mas é isso mesmo. Então, essa a perseverança que o Deus Pai fala aqui, vocês vejam, pelos exemplos que vocês fizeram, pelos comentários que vocês fizeram, essa perseverança pode ser ensinada, tem que ser ensinada. Não dá para não ensinar isso para nós que somos católicos, né? Então, assim, Cristina é uma lady aí, tá vendo, Camila? Cristina, Camila tá te fazendo um elogio aqui, viu? Eu concordo com ela, completamente. Ainda bem que nós temos o privilégio de conviver com a Cristina. É uma lady. Isso aí não tem dúvida. Elogio merece cara, gente não, também acho. Eu só acho que o Renato, ele tem ainda que evoluir muito para ficar no nível da esposa dele. Isso eu acho. Mas enfim, fora isso, eu acho que ele vai concordar. Eu acho que ele vai concordar com isso. Ô, gente, que bom, né? A gente conversar assim. Coisas importantes, fundamentais. Deu até pra gente rir um bocado, né? Mas isso aí é sempre. Não, isso é sempre bom, né? Sempre bom. Então, nós estamos aqui na página 121. Deus Pai vai continuar fazendo uma exégese bíblica aqui, né? O item 16.3 é: que significa reunir 2 ou 3? Que Deus fala, que Nosso Senhor fala, né? Deus lhes pague a paciência, a presença, essa riqueza de comentários, de pontos de vista. Isso aí é muito bom. Muito bom começar o dia assim. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São João Capistrano, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.